Rapaziada, o que estão fazendo com o Vasco da Gama? Que coisa feia. Vascaldense acabou agora há pouco, 1-1 pela Copa do Brasil e o Vasco tomando pressão com mais chance de ser eliminado do que classificado. Então, definitivamente, em que ponto o Vasco da Gama chegou a um passo de ser eliminado na primeira fase da Copa do Brasil? Um time aí muito mal, fez um primeiro tempo definitivamente até bem agradável, não foi comprometido em nenhum momento do primeiro tempo, mas o segundo tempo do Vasco foi medonho. Um segundo tempo que definitivamente preocupa muito o torcedor vascaíno com o que podemos esperar para essa próxima temporada, para essa Série B do Campeonato Brasileiro, porque se jogar dessa forma, que jogou contra um time de 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, o Caldense está na Série D e tomou essa pressão, imagina numa Série B, imagina num jogo contra um Cruzeiro, contra um Botafogo, contra ali um Vitória, aí já era, né? Porque definitivamente o time do Vasco é muito fraco, e isso é muito preocupante. A diretoria não contrata ninguém, a diretoria não traz reforço, os únicos reforços que trouxeram já estão jogando, porque definitivamente o time é muito limitado. Muitas pessoas aí falam, o Marquinhos Gabriel é ruim, o Zeca é ruim, o Hernando é ruim, mas eles são titulares absolutos do Vasco da Gama. Eles são ruins, não gostei da contratação deles. Mas pra gente ver o nível do elenco do Vasco atualmente, até esses jogadores ruins são titulares dentro do Vasco, são titulares na nossa equipe. Então é muito preocupante, pessoal. Não é algo que tipo, vamos passar por mais uma Série B e ano que vem a gente tá na Série A. Não, a gente não tem essa certeza. Que o futebol que o Vasco tá apresentando é medonho. O Vasco não conseguiu ganhar ainda no ano de 2020. São 4 jogos, 2 derrotas e 2 empates. Então o que a gente pode esperar desse time? Você acha que a gente pode esperar aí um acesso tranquilo, um acesso bem, com o Vasco passando, ganhando todos os jogos? Não, muito pelo contrário, vai ser um acesso muito difícil e até mesmo se ocorrer um acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. É muito preocupante, é definitivamente algo a longo prazo, não é somente pensar na Série B, mas é pensar na próxima temporada, no ano de 2022, é pensar no ano de 2023, é pensar até quando essa gestão vai estar dentro do Vasco e continuar apresentando esse futebol e continuar apresentando esse planejamento de gestão, um time aí que tem salários atrasados batendo quase 4 meses, que é sim muito preocupante, não vem falar que não interfere, jogador tem que jogar, mas é chato, é uma situação totalmente incoerente com o tamanho do Vasco. Um clube está há 4 meses de salários atrasados e um presidente que falou que ia trazer recursos para administrar o Vasco, para recuperar e reconstruir o Vasco da Gama, não apresentar esses recursos e deixar o Vasco nessa bagunça, nessa, de certa forma, vergonha que a gente está vendo o Vasco fazer. O Vasco não é mais um time reconhecido no cenário nacional. O Vasco é um time que vai jogar contra a Caldense e a Caldense se impõe contra o Vasco da Gama, porque o segundo tempo foi totalmente da Caldense. A Caldense mandou e desmandou no que ia fazer dentro do campo. Isso é ridículo. A camisa do Vasco da Gama não pesa mais por conta das diretorias que o Vasco vem tendo. E essa atual, mais uma vez, renova isso daí. E renova essa ideia de apequenar o Vasco. É triste demais. É claro que a gente não queria falar sobre o âmbito de política. Queríamos falar sobre esse jogo de hoje. A gente vai comentar ainda sobre isso, mas para iniciar esse vídeo eu gostaria de falar e trazer essa preocupação que essa diretoria está causando no torcedor vascaíno e também a dúvida, será que o Vasco vai passar para a Série A do ano que vem? Será que o Vasco vai passar também para o Tombense na próxima rodada, na próxima fase aí da Copa do Brasil? Então definitivamente é demais para o coração do torcedor vascaíno ver isso que estão fazendo com o nosso clube. O Vasco agora garante algo em torno de 600 mil reais. Eu no vídeo de mais cedo falei que era 900, mas não é. O Vasco está no grupo 3 ali dos times que estão na Série B, ou seja, só é apenas 600 e poucos mil reais e na próxima fase aumenta aí esse lucro. Vasco e Tombense confirmados, a gente ainda não tem uma data aí prevista com relação a isso, mas é muito preocupante a situação atual do nosso time. Temos ali alguns jogadores realmente que foram bem no jogo de hoje. Temos outros pontos negativos que tiramos a dúvida que realmente não podem ser titulados da equipe do Vasco. Eu começo no gol.
O Lucão é um goleiro que vem jogando em todas as categorias de base pela seleção brasileira, que sempre vem sendo convocado, mas para ser titular do gol do Vasco da Gama não tem condições alguma. Um goleiro totalmente seguro, que tem a mesma deficiência do Fernando Miguel de não sair do gol e não tem a liderança dele. Então, para deixar o Lucão no gol, na minha opinião, era melhor deixar o Fernando Miguel aí, não levar ele para o Atlético Goianiense, porque definitivamente com o Lucão a situação vai ser muito complicada. Um goleiro que pode, sem dúvidas nenhuma, crescer, um goleiro que pode, sem dúvidas nenhuma, se tornar um dos melhores goleiros do Brasil, aí quem sabe, por conta das passagens que ele tem pela seleção brasileira, mas atualmente, nesse momento, não dá para o Lucão ser titular do Vasco da Gama. É totalmente sem condições isso acontecer. Então o Vasco tem que ir no mercado, tem que trazer um goleiro, porque com o Lucão no gol não vai ter condições do Vasco jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Com relação ao sistema defensivo, o Vasco hoje que jogou com o Hernando e com o Ricardo Graça, eu achei até certo momento uma zaga segura, que não causou nenhum medo ali no torcedor vascaíno. Eu acredito que a pressão que o Tom Benz fez no Vasco não foi por culpa da zaga, foi por culpa do elenco todo, que não é bom o suficiente para segurar a pressão do Tom Benz, mas quando era necessário ali o Hernando e o Ricardo Graça entrarem na partida, eles foram, na minha opinião, bem, não comprometeram. Não são grandes jogadores, muito pelo contrário, são muito limitados, mas não comprometeram, diferente de outros jogadores como o próprio Lucão. Com relação à lateral, Zeca e MT. O MT não é um lateral de origem, então também não vou falar dele, mas o Zeca para a estreia foi bom. E também agora o sistema do meio-campo também não comprometeu muito, mas com relação ao Thales Magno, que na minha opinião foi o foco principal desse jogo, é um jogador que sumiu. O futebol dele, mais de um ano que o Thales não joga bola, mais de um ano que o Thales esqueceu o que é jogar futebol, e definitivamente qualquer proposta que chegar tem que vender o garoto. Porque o garoto parece que não sabe jogar futebol. Era uma dúvida que eu tinha, porque ele começou muito bem lá no ano de 2019, demonstrou ser aí uma das melhores promessas do Vasco nos últimos anos, mas muito pelo contrário, é um jogador extremamente limitado, que não tem velocidade, é um jogador que não está partindo para cima, é um jogador que no mano a mano, que é uma das melhores qualidades do próprio, não está sabendo ganhar, não está sabendo driblar, não está sabendo partir para cima. Então é muito preocupante o Vasco com o Thales Magno na ponta esquerda, tem que trazer um ponta, porque se ficar com o Thales Magno também vai ser uma situação muito complicada. E na minha opinião, isso é coisa de empresário, me desculpe, mas o Gabriel Peck estava tendo uma boa partida, estava indo bem jogando na ponta direita do Vasco, e ele tirou o Gabriel e botou o Vinícius. Por que não tirou o Thales, já que o Thales estava jogando muito mal? Então definitivamente tem algo estranho aí. O Thales não vem apresentando um bom futebol há muito tempo e a sua vaga continua sendo cativa dentro do time principal do Vasco da Gama. Mas fora isso, rapaziada, é preocupante. Marcelo Cabo, eu ainda tenho muitas dúvidas com relação ao treinador. Não acho que ele vai apresentar um bom trabalho no Vasco da Gama. Não acho que ele tenha condições de treinar o time. É um clube muito grande, apesar desse momento vergonhoso que o Vasco vive, que o nosso clube passa, mas continua sendo um clube de tradição, continua sendo um dos maiores clubes do futebol brasileiro, então a camisa de certa forma pesa sim, e na minha opinião, eu acho que o Marcelo Cabo não vai conseguir desenvolver um bom trabalho no time, mas é claro, torcer sempre, apoiar sempre, acreditar em mudanças sempre que forem possíveis. Mas rapaziada, esse foi o vídeo de pós-jogo. Muito revoltado, muito triste. Acredito que não é nem mais revolta, é tristeza com isso que a gente vê nitidamente acontecendo dentro do clube, e além de ver, não consegue enxergar nenhum tipo de melhora. Isso que é a maior preocupação. A gente pode ver problemas, mas a gente também poderia ver uma solução. Porém, com o Vasco é totalmente diferente. A gente vê problemas e não vemos nenhuma solução. Muito pelo contrário. A gente vê somente falta de solução, falta de planejamento, falta de capacidade e diversos outros adjetivos que eu poderia usar aqui para descrever esse atual momento do nosso Vasco da Gama. Rapaziada, complicado, mas esse foi o vídeo. Se você curtiu esse desabafo pós-jogo vascaldense 1 a 1, deixe o seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado ontem pelos 25.200 inscritos. Falta pouco aí para chegar nos 26 mil, então para isso eu preciso da sua ajuda. Chega lá, se inscreve no canal, deixe o seu like, deixe seu comentário também o que você acha desse jogo, dessa atual diretoria, de tudo isso que vem acontecendo dentro do nosso Gigante da Colina. Tranquilo? Mas muito obrigado, um grande abraço a todos e domingo Vasco e Botafogo pelo Campeonato Carioca. Vamos que vamos e, é claro, saudações vascaínas.